Olá! Já pensou se existisse uma saga de filmes mundialmente conhecida, símbolo de referência, que misturasse robôs, espadachins e um passado pós-apocalíptico muito doido? Não precisa imaginar mais. Apresento a vocês Star Wars. A franquia conta por uma série de filmes escrita pelo cineasta George Lucas. E no início ninguém achava que iria dar muito certo, nem os próprios atores ou os diretores. Até que de repente virou um fenômeno mundial que iniciou a era dos blockbusters e o início da cultura pop. Não o início, ele foi importante, vamos dizer assim. Pra quem não sabe o que é blockbusters, blockbusters é, podemos dizer assim, um símbolo do capitalismo. Sabe, quando você cria um filme e vende brinquedos, de objetos e tudo mais que tem a ver com o filme. Como vocês podem ver, adora brinquedos, então esse lugar é tipo o símbolo do capitalismo, certo? E isso aqui são apenas coisas de Star Wars, porque pra lá ainda tem mais coisas, só pra vocês saberem. O primeiro filme foi lançado em 1977, pra vocês verem o quanto essa saga é antiga. Já tem 50 anos, mais ou menos, é bem antiga, não, é bastante tempo, ela tem mais de 50 anos, é muito antiga. A saga conta com mais ou menos 10 filmes, sendo que tem mais 2 programados para serem lançados. Eu não sei exatamente quando, na verdade eu até sei, eu olhei na internet, mas eu tô com preguiça de falar, porque eu vou ter que calar e não vai ser legal, entendeu? Então, melhor não. Ok, então vamos ao enredo. Olha só, o enredo é assim. É meio complicado de explicar o enredo, porque a linha temporal é muito bagunçada. Sabe, eles começam lá no final e aí... Não, eles começam lá... Eles começam lá no final do filme e aí eles vão voltando e aí eles vão pro futuro de novo e voltam de novo. Então fica meio complicado de vocês entenderem. Então, em vez de explicar a ordem dos filmes, que no caso são esses aqui, eu vou explicar a ordem da história. Então, vamos lá. Há muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, existia uma criança chamada Anakin Skywalker que vivia como, digamos, um escravo no planeta Tatooine com sua mãe. Ele não tinha pai. Isso é um fato muito interessante, ele não tinha pai, simplesmente não tinha pai. Não é que ele não tinha sumido, a mãe dele tinha gerado ele sem nenhum pai, sabe? Isso é cientificamente impossível. Mas não tanto quanto estamos falando de ficção, né? Então, continuando, acontece que um mestre Jedi encontrou esse garotinho e resolveu treiná-lo para ser um Jedi, porque ele sentiu que o garoto tinha uma grande aura lá e que a força era muito forte nele. E apesar de o mestre Yoda e os outros chanceleres do Senado e tudo mais terem sentido que havia alguma coisa negra no futuro de Anakin Skywalker, eles permitiram que Obi-Wan Kenobi o treinasse para se tornar um grande Jedi. Então, vamos lá. Conforme o tempo passou, Anakin Skywalker se tornou um grande Jedi, muito poderoso, talvez o mais forte da época, apesar de ter começado a ter sido treinado muito tarde. Assim, comparando em épocas de Jedi, você começa a treinar desde que você é um bebê, sabe? Então, continuando. Bom, muito tempo depois, esse Anakin Skywalker, ele ficou muito... Não vamos dizer famoso. Ele era muito forte, ele era muito poderoso e tudo mais. Ele ficou muito conhecido. E ele acabou virando amiguinho de um chanceler chamado Palpatine. Esse Palpatine... Tô falando sério.
Ele era Acontece que esse fez a cabeça do Anakin para que ele fosse para o lado negro da força. E caso vocês não saibam o que é isso, é ruim. Caso vocês não saibam o que é isso, vou explicar o que é a força. A força é uma grande aura que envolve todos os seres do mundo, sabe? Uma aura positiva, uma aura de força. E os Jedi conseguem controlar isso. É daí que vem os poderes deles. Agora, existe o lado negro da força, que no caso ele é mais pro lado... Sai, gato! Que no caso ele é mais pro lado da ganância, da inveja e todas essas energias negativas que formam o lado negro da força. E não é um caminho bom a ser seguido. Então esse chanceler Palpatine, que na verdade era um... Como é que chamamos eles? Então esse chanceler Palpatine, que ele na verdade era um Lord Sith, ele fez a cabeça do Anakin para que ele se tornasse um Jedi do lado negro da força. Foi. Ele fez a cabeça dele, falou que a esposa dele era Taus e que o mestre dele era Taus e que blá 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 blá. E aí o Anakin, coitado, caiu na lábia desse carinha, né? E isso já era, acabou a vida do Anakin, tô falando sério. Por quê? Depois disso... Porra, gato! Por quê? Depois disso... Anakin entrou pro lado negro da força e resolveu lutar contra seu mestre, sim, Obi-Wan Kenobi, aquele mesmo, coitado. Foi uma luta linda, eu ia dizer que é feia, mas eu não posso. Foi uma luta muito bonita, velho. Foi muito massa, muito top aquela batalha. E era de sabre de luz, pá! E aí ele jogou ele na lava e ai, que legal! Foi a luta mais épica que eu já vi, sério. Foi incrível. Então, acontece que depois dessa luta com seu mestre, Anakin ficou completamente... Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Não faça isso! Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! Ele ficou todo desmembrado e com a carne pra fora. E ele perdeu braço e perna. E ele ficou um trapo.
chanceler, cuzão, pegou ele e colocou ele em um, podemos dizer, corpo de robô. E aí ele ficou metade robô. E aí ele ficou da forma que todos nós conhecemos e amamos. Assim, eu espero, né? Eu espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, eu vou bater em vocês. Ah, não é ele nisso aqui. Olha que coisa linda! Adoro! Então eles transformaram ele naquilo ali. Continuando, acontece que o que Anakin não sabia é que a sua esposa, que no caso era a princesa Padmé, estava grávida. Foda, né? Ele fez isso só pra não assumir o B.O. Mentira, ele já sabia que ela tava grávida. Aí acontece que essas duas crianças eram a nova esperança do universo. Por quê? Vocês vão saber. Minutinho. Muito tempo depois disso tudo acontecer, essas crianças, no caso, eram duas, eles eram gêmeos. E eles foram separados um do outro. Eles eram gêmeos, mas eles não podiam ficar juntos porque era muito perigoso. Então eles separaram. Eles mandaram lá pra um planetinha nos confins do fim do mundo. Sei lá que porra era aquela, com um planeta de 2 sóis. Mandou o carinha lá pra uma fazendinha de repolho. E aí a menina virou uma princesa. Vocês viram tanto que a vida é justa. Um foi pra fazendinha de repolho e a outra virou princesa. Parabéns. Até que esse Anakin Skywalker e o chanceler Palpatine começaram uma grande, podemos dizer, ditadura universal. Sim, eles começaram uma ditadura universal, porque eles já tinham o poder dos clones e os clones já governavam boa parte do mundo. Peraí, rapidinho que eu esqueci de esclarecer uma coisa. Clones não têm o poder de governar, ok? Quem governava era Anakin. Do universo, quero dizer. E os clones já governavam boa parte do universo. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram conquistando territórios e aí oprimindo os outros. E todos aqueles que fossem contra as suas ideias, os seus ideais, eram mortos, ou eram presos, eram oprimidos. Sabe? Era uma grande ditadura. Então, podemos dizer que Anakin foi uma... Anakin não, né? Darth Vader, no caso. Porque agora não é mais Anakin. Podemos dizer que Darth Vader foi um grande Hitler. Só que eu, na minha opinião, menos mal. É muito mais bonito. Então, muito tempo depois, quando essas crianças que eram filhas do Darth Vader já haviam crescido e estavam vivendo em suas vidas normais, então Luke Skywalker, o filho, o fazendeiro que vivia no planetinha dos repolhos, encontrou Obi-Wan Kenobi. E Obi-Wan Kenobi apresentou-lhe o mundo dos Jedi. Querem saber o resto dessa história? Assistam para conferir.